professor da FRJ, economista e diretor fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Publica diversos artigos sobre energia elétrica e petróleo, dois assuntos que estão na pauta do dia. A nossa entrevista de hoje é com Adriano Pires. Adriano, muito obrigado por estar aqui conosco. O Brasil hoje enfrenta a pior crise energética da história? Com certeza. Eu acho que essa crise é diferente de outras, porque atinge todos os setores de energia no Brasil, né? Você teve, por exemplo, uma crise de energia elétrica em 2000 e 2002, ficou conhecido como um apagão de energia elétrica, mas era uma crise restrita ao setor de energia elétrica. Agora você está tendo uma crise no setor de energia elétrica, você está tendo uma crise no setor de petróleo, a Petrobras frequentando as principais páginas dos jornais há muitos meses. Você tem uma crise também no etanol, né, esse combustível verde e amarelo, né? Então a crise é uma dimensão nacional e uma dimensão que passa por todos os setores. E o que aconteceu com o etanol que nunca saiu da promessa? Olha, o problema do etanol, ele teve duas fases recentes. No primeiro governo do presidente Lula, o etanol era uma grande estrela da política energética brasileira, né? O próprio presidente Lula falava uma frase que o Brasil ia ser a Arábia Saudita verde, né? Então você teve um crescimento enorme ali, construção de novas usinas, se plantou muita cana, né? Ocorre que quando foi anunciado o pré-sal, né, em 2007, 2008, o governo inverteu essa política. Ele abandonou o etanol e centrou tudo na questão do petróleo e do pré-sal. De lá para cá, o etanol entrou numa crise, até porque também o governo resolveu fazer uma política de preços para a gasolina, onde ela foi controlada, né? Esse controle de gasolina também fez com que o etanol perdesse competitividade. Então a crise se instalou no setor e hoje você tem o fechamento de uma série de usinas, está se plantando menos cana e é uma pena, né? Porque é um combustível que a gente desenvolveu tecnologia, é um combustível que a gente tem conhecimento que gera muito emprego. O fato da Petrobras ter praticamente um monopólio é um problema? Olha, o monopólio da Petrobras acho que é um problema, né? Que todo mercado onde você tem concorrência, você melhora a vida do consumidor e também melhora a vida das indústrias que fornecem bens e serviços para essa indústria, né? Então a Petrobras teve um monopólio durante muito tempo, né? Depois, em 97, veio a Lei 9478, conhecida como a Lei da Abertura do Mercado de Petróleo, e de lá para cá a produção de petróleo cresceu muito no Brasil, né? E a própria indústria, né, fornecedora de bens e serviços, fica tendo um só comprador. Então, quando esse comprador entra em crise, como é o caso atual, você cria uma irradiação ruim para toda a cadeia da indústria de petróleo no Brasil, né? E em particular no estado do Rio, né? Porque o estado do Rio depende muito da indústria de petróleo, né? Então hoje a indústria fluminense, grande parte dela, quer dizer, é fornecedora de bens e serviços para a Petrobras. E tem um efeito dominó aí, né? Porque crise na Petrobras, crise no setor de petróleo, acaba afetando imóveis, rede hoteleira, restaurantes, quer dizer, o Rio de Janeiro hoje é uma economia dependendo do petróleo, né? E esse monopólio, com certeza, hoje ele atrapalha mais do que ajuda. A lei conhecida como a Lei do Petróleo acaba de completar 18 anos, ou seja, atingiu a maioridade, podemos dizer assim. Quais são os pontos positivos e negativos dessa lei? Olha, o ponto positivo é que você realizou uma série de leilões no Brasil, você atraiu para o Brasil grandes empresas petrolíferas internacionais, você criou também empresas nacionais que hoje produzem, exploram petróleo no Brasil. Então você empregou muita gente nessa cadeia de exploração e produção. O ponto negativo é que essa abertura não se deu em todos os segmentos da indústria do petróleo, né? Na área de refino você continua tendo praticamente só a Petrobras refinando petróleo no Brasil, né? E também na área de compradora de bens e serviços, com essa lei da partilha que foi criada depois da descoberta do petróleo, com essa obrigatoriedade da Petrobras ter 30% de todos os blocos do pré-sal e também ser operadora exclusiva dos campos, você também acabou reforçando demais o papel da Petrobras e criando uma dependência exagerada do mercado em relação à Petrobras. Em relação à energia, também estamos vivendo essa crise, já que durante muitos anos o governo, né, teve essa intervenção e subsidiou a energia elétrica. Como é que você vê essa? Olha, a crise do setor elétrico é muito parecida também com a crise do petróleo, né? O problema central foi uma política intervencionista exagerada, né? É que enquanto o mundo hoje está pagando energia barata, porque o barril do petróleo foi reduzido de 100 para 50 dólares, nós no Brasil estamos pagando a energia mais cara do mundo. Porque quando a energia era cara no mundo, o barril a 100 dólares, a gente resolveu por decreto, por leis, que teríamos a energia mais barata. E agora que o petróleo caiu de preço, nós vamos ter energia mais cara, o que tira muita competitividade da indústria brasileira e vai ser um fator que vai atrapalhar na recuperada do crescimento econômico.
Por que o Brasil tem uma das tarifas energéticas mais caras do mundo e ela não para de ser reajustada? Quando é que o governo deve subsidiar ou se deve subsidiar e quem é que paga essa conta? Olha, eu acho que o governo deve subsidiar só em casos muito específicos, né? Eu sempre falo que o Brasil é um país muito rico em energia, né? Nós temos uma diversidade energética muito grande, nós temos uma abundância energética. Então não faz sentido um país que tem a diversidade energética do Brasil ter energia cara, né? A gente tinha que ter energia mais barata, mais competitiva e ser uma vantagem comparativa nossa em relação aos outros países. Isso não acontece, né? Mas por quê? Por que o governo não usa essa abundância natural em ganhos econômicos para o país? Porque se você, por exemplo, olhar o mapa do Brasil, você vai ver que além da diversidade energética que esse país tem, nós temos uma dispersão regional também espetacular. Nós temos muita água na Amazônia, nós temos muito vento no Nordeste, nós temos biomassa no Centro-Oeste, Sudeste, temos gás natural, temos carvão no Sul e temos sol no Brasil inteiro, né? Então, o país... ano todo. O ano todo, né? Então, a gente não aproveita isso. Eu sempre falo que o grande desafio dos governos brasileiros e que nenhum governo tem conseguido superar é transformar essa vantagem que a natureza deu para o Brasil, né, numa vantagem competitiva e econômica, né? Assim, um contrassenso, até uma maluquice, a gente todo ano ficar discutindo, por exemplo, se vai faltar energia ou não vai faltar energia, né? Então, alguma coisa está errada. Porque não é possível um país rico de energia como o nosso ter a energia mais cara do mundo hoje e está se falando sempre que vai faltar energia. Está precisando do quê? Está precisando de modernidade. O governo se dedicar mais a regular e a fiscalizar e deixar que o privado investir, né? Acho que seria o primeiro ponto. Mas, além disso, é preciso mudar o planejamento energético. O planejamento energético no Brasil é muito centralizado em Brasília. O Brasil é um país continental. Cada região brasileira tem uma realidade diferente, tem uma energia diferente, né? Então era preciso você ter políticas mais regionais, era preciso dar mais poder aos governadores do estado, né? Era esvaziar um pouquinho esse poder centralizado de Brasília, né? É preciso também você incentivar soluções de geração distribuída, né? Por exemplo, o solar, o fotovoltaico é uma geração distribuída. Não faz sentido você construir uma eólica no Nordeste e fazer uma linha de transmissão de 2, 3 mil quilômetros para trazer energia para o Sudeste, enquanto o Sudeste tem gás natural, tem biomassa, né? Então, eu acho que a gente tem que parar também de achar que as soluções energéticas são sempre as soluções megalomaníacas, né? A gente também tem que entender que, como os ingleses falam, os americanos, que small is beautiful, né? O pequeno também é bonito, né? Eu sempre falo, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, o prefeito, quando dá uma licença de obra para um grande shopping, para um grande hospital, para um grande empreendimento imobiliário, ele deveria também exigir uma solução energética, né? Uma cogeração a gás, né? Uma geração distribuída, né? Você vê, por exemplo, você passa às vezes em São Paulo, aqueles prédios gigantes na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek, em vez de eles estarem pendurados na rede da Eletropaulo, né, local, eles podiam estar gerando a sua energia. Então, eu acho que o Brasil está atrasado. A regulação nossa é velha, ela não está levando em consideração esse progresso tecnológico imenso que está acontecendo no mundo, né? O próprio gás natural no Brasil é muito pouco utilizado, né? O gás natural é fóssil, mas é o mais limpo dos fósseis. Então, você não incentiva o consumo de gás no Brasil, né? Como acontece no mundo. Hoje todo mundo está falando que o gás é a energia da transição para uma matriz energética mais limpa, né? Adriano, é possível uma gestão eficiente, de olho no mercado, mas com inserção social? Eu acho que sim. Eu acho que, veja bem, é o que eu sempre falo, que o Estado brasileiro, ele não compreende que é nobre fiscalizar e regular. E só pode regular e fiscalizar o Estado, não dá para privatizar a atividade de regulação e fiscalização. Agora, investir você pode delegar para o privado, né? Agora, tem momentos, às vezes, que você tem que ter uma parceria público-privada, porque a tarifa que daria rentabilidade suficiente para o privado não dá para ser cobrada daquele consumidor. Então, o Estado tem que entrar nessa situação, entendeu? Então, eu acho que a questão da energia, quer dizer, é uma questão que tem que olhar o mercado, mas tem que ter regulação e fiscalização, né? Porque, veja bem, a gente ainda está numa situação onde uma concessionária de energia elétrica ela é monopolista na área que ela atua. Então, você tem que estar lá regulando, fiscalizando, para cobrar uma tarifa condizente. Agora, também você não pode cobrar dela uma tarifa que desequilibre o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos dela, né? Porque senão ela vai dar prejuízo e ela começa a te oferecer um serviço de baixa qualidade. Então, esse equilíbrio ele é possível de ser alcançado, né? Basta um entendimento entre o Estado, né, e os agentes privados, né, sempre olhando para o benefício dos consumidores.
O que é uma política de conteúdo local? É uma política que você incentive a eficiência, que você incentive a concorrência e não incentive a reserva de mercado, né? Isso é política de conteúdo local. Todo mundo tem que ser a favor de política de conteúdo local, né? Todo mundo tem que ser a favor que a gente desenvolva no Brasil indústrias, né, que gerem empregos, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso para não gerar reserva de mercado, porque a reserva de mercado é ineficiente e é uma má alocação de recursos da economia, né? E reserva de mercado, o que acontece? Quando você vai olhar, fica mais caro para o país do que o custo-benefício é muito ruim para o país, né? Então eu acho que no Brasil se confunde muito política de controle local com reserva de mercado, né? E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento das indústrias locais que possam até um dia concorrer com as indústrias de outros países, né? A política de controle local tem que ser uma política que você traga know-how ao Brasil, que você desenvolva indústrias locais, mas não dá para desenvolver também toda a cadeia, né? Não dá para produzir tudo no Brasil. Você criar indústrias no Brasil, onde o Brasil tenha vantagens comparativas, que no fim que a meta, que o norte disso, seja você instalar no Brasil empresas que no médio e longo prazo possam competir com empresas internacionais. E o orçamento deve ser participativo? Eu sou muito a favor de políticas descentralizadas, né? Eu acho que o Brasil é um país continental, com realidades muito distintas, né? Eu acho que essas políticas centralizadas, e a política energética é um exemplo, isso aí foi uma herança das ditaduras militares, né, de regimes autoritários. Regimes autoritários é que são regimes centralizados, regimes democráticos são regimes descentralizados. Eu sempre falo que se a gente quer copiar alguém, vamos copiar os Estados Unidos, né? Porque é um país que tem uma dimensão territorial parecida com a nossa e é onde os estados têm muita independência em relação às políticas que são estabelecidas ali. Evidentemente o governo federal, lá Washington no caso, a nossa Brasília, ele dá as linhas principais, né? Como os americanos falam, as guidelines, né? Mas depois, quer dizer, cada estado vai adaptar isso à sua realidade, né? A Califórnia, por exemplo, é um estado onde a questão ambiental é muito rígida. Já o Texas é menos rígido, né? Você tem essa coisa hoje de explorar o tal do shale gas, né, que está tão na moda. Tem estados nos Estados Unidos, né, que proíbem a exploração de shale gas. Tem outros que incentivam, né? Então isso é que eu acho que tem que ter no Brasil. A gente tem que ter uma política energética mais descentralizada e mais regionalizada, né? E aí, porque isso vai dar um vetor de uma maior eficiência, né? Eu acho que ninguém conhece melhor o Estado do Rio do que o governador do Estado do Rio, né? Acho que conhece mais do que o presidente da República, né? Então eu acho que nessa área de energia principalmente, por exemplo, quando tem um apagão no Rio de Janeiro ou no Estado, quando você está na sua casa, está vendo a sua novela, aí apaga a luz, você fica cobrando o prefeito do Rio de Janeiro ou cobrando o governador do Estado, quando a gente não tem culpa nenhuma disso, porque a energia elétrica é responsabilidade do governo federal, né? Então o sujeito ele tem o ônus e não tem o bônus, né? Ele é o culpado, não, o culpado é o governador do Estado, o culpado é o prefeito de apagar a luz, quando não é nenhum dos dois, o culpado é o governo federal que controla tudo. Então não dá para, de Brasília, você controlar um país desse tamanho, né? Essa fiscalização para a energia elétrica devia ser dos estados, não de Brasília, né? Em momentos de crise na história do país, o que vemos são jovens se tornarem protagonistas, como foi na época da ditadura, do impeachment e agora das manifestações de 2013. Você, como professor, você acha que hoje os jovens estão mais antenados, mais ligados nas questões políticas e econômicas do país? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que a própria rede social, né, faz com que eles estejam mais ligados, né? Eu acho que o Brasil, ele tem um país que está deixando de ser tão jovem, né? Eu acho que uma das coisas que a gente perdeu ou está perdendo é o que se chama de bônus demográfico, né? O país está ficando mais velho, né? E aí ficando mais velho, os problemas mudam de figura, né? Hoje a gente tem um problema sério no Brasil que é a previdência social, né? Que está difícil de pagar a previdência social porque já está tendo a população ficando mais velha e essa população se aposenta muito cedo no Brasil. Mas eu acho que o jovem está tendo um protagonismo maior, sim. E acabam tendo visões negativas de instituições democráticas tão importantes para o país, como, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados e o Senado em Brasília. Como o senhor analisa isso? Isso é muito ruim, né? Porque você falou, a gente tem que preservar as instituições. A gente tem que entender que o Brasil não pode viver numa anarquia. Então a gente tem que entender que tem que ter uma Câmara de Vereadores que funcione, tem que ter uma Câmara de Deputados que funcione, tem que ter uma Câmara Federal de Deputados que funcione, um Senado Federal. Quer dizer, o Legislativo ele tem que trabalhar em prol da sociedade. E a sociedade tem que cobrar isso dele. A sociedade não pode ficar achando que é tudo ruim. O que eu gostaria de ver é esses movimentos de rua dessa garotada, né, começar a se candidatar para cargos políticos.
né? Eu queria ver se a gente está precisando, com urgência no Brasil, uma grande renovação dos quadros políticos que hoje se encontram nesse país. Tá bom, André, muito obrigada. Foi um prazer, tá?